Olá, seja muito bem-vinda! Esse é o Além do Empreendedorismo, um espaço criado pelo NUME, Núcleo da Mulher Empreendedora da ACIL, Associação Comercial e Industrial de Lages. Este momento foi criado para dar voz, visibilidade, protagonismo às histórias reais de mulheres empreendedoras que fizeram, fazem e farão acontecer no seu dia a dia. Aqui você vai ouvir experiências, desafios, aprendizados e conquistas de mulheres que não só constroem os seus negócios, mas também constroem conexões e crescem juntas com outras mulheres através do associativismo. E no episódio de hoje, o nosso primeiro episódio, teremos convidadas muito especiais. Mulheres que fazem parte do nosso núcleo, que estão conosco há bastante tempo e que carregam histórias inspiradoras de trajetória, coragem e crescimento. Então, já se prepara, porque neste episódio está cheio de insights, verdades, principalmente muita troca. Eu sou a Denise Clay e será um prazer estar aqui com vocês, dividindo este momento. Vamos começar? Bora! Estamos dando as boas-vindas aqui às nossas convidadas. E temos aqui conosco Zilda Elisa Lete, Marlene Pitidulhos, Lúcia Helena Machado, que já conversaremos. Primeiramente, vamos abrir espaço para a nossa coordenadora e a nossa vice-coordenadora, Denise Luciano e Cíntia Borges. Vou pedir para vocês, por favor, fazerem uso da palavra, se apresentarem de uma forma muito livre, leve, compartilhem conosco o que vocês considerarem importante para esse momento. Eu sou a Denise Luciano, estou como coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora da ACIL de Lages. Esse núcleo que tem hoje mais de 32 anos, que surgiu em 94, e que cada vez mais ele tanto engaja, quanto capacita, quanto traz oportunidades para as nucleadas, todas empreendedoras. Hoje temos... Ele surgiu como Núcleo da Mulher Empresária, né, e evoluiu para empreendedoras. Hoje a gente tem tanto empresárias com empresas de grande porte, quanto MEI, quanto autônomas no nosso núcleo. É um núcleo com 52 mulheres ativas, o maior núcleo da ACIL. O núcleo com mais atividades e de maior impacto, né, nas suas ações, até pela sua grandiosidade. As mulheres têm uma participação constante nas nossas reuniões, as reuniões são quinzenais. E aí, estar à frente desse núcleo, ele nos fortalece, né? E enquanto nucleada, iniciei em 2021, eu acredito. Enquanto nucleada, eu fui aprendendo com as outras que já vieram antes, e hoje é muito bacana estar aqui para ouvir a história do núcleo de quem fez parte dessa construção, né? E o que eu tenho para colocar em relação ao núcleo é essa força e esse elo de mulheres que umas puxam as outras para que cada vez, dentro do associativismo, cresçam mais. Muito legal. Mulheres que incentivam mulheres. Cíntia. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Cíntia Borges. Eu sempre comento que confunde a minha trajetória como empresária com o núcleo, porque depois que eu adquiri a minha empresa, fiquei à frente da empresa, depois do primeiro ano eu já procurei a associação empresarial e atuei no associativismo, e foi ali que eu realmente tive a oportunidade de crescimento e de conhecer pessoas. Hoje, esta mesa, olha com quem que eu estou, gente. Estou muito feliz de compartilhar essa mesa com mulheres que me inspiram de verdade. Eu estou como vice-coordenadora do núcleo, e uma coordenação que trabalha junto, que busca trazer crescimento e oportunidade. O projeto desse podcast é justamente desenvolver a capacidade das mulheres, porque é um desafio estarmos aqui hoje, conversando, falando. Hoje vamos falar do núcleo. Os próximos episódios, cada mulher vai ser convidada para algum outro tema. Então, isso traz muito desenvolvimento. Eu estou muito feliz com esse primeiro episódio e, com certeza, nós vamos ouvir histórias maravilhosas. Muito obrigada. E as nossas convidadas?
Alguém quer fazer a frente? Quem quer ser a primeira para abrir esse momento? Eu sou sempre a última, né? Vamos chegar primeiro. Então, vamos lá. Olá, Zilda. Tudo seja bom? muito bem-vinda. Meu nome, Zilda Elisa, por isso estou falando o último, sempre a última da chamada, né? Zilda Elisa Lete Pelissaro, sou empresária, sou administradora, sou produtora rural, sou mãe, sou avó, e sempre foi muito bom ter o núcleo das mulheres para me espelhar, para crescer junto, para ter contato, para fazer queixa, para pedir conselho. Existe uma Zilda Elisa antes e uma depois, realmente a fazer o pertencimento ao nosso núcleo, né? Já estive lá por coordenadora, quando comecei fui a convite das amigas, as primeiras vezes fui para ver como que era, o que faziam, depois fui para participar das reuniões e depois acabei assumindo o cargo de coordenadora, depois foi vice, e isso abriu muito o universo de até entender como que funciona a própria associação comercial, que o nosso núcleo está dentro da Associação Comercial de Lages, né? Então, faz parte da diretoria. Faço parte da diretoria, ajudei a fundar outro núcleo lá dentro. Então, lá dentro você vai evoluindo. A partir do momento que você tem tempo, se organiza. Tempo ninguém tem, né? Se nós perguntarmos quem tem tempo, ninguém tem tempo. Nós organizamos a gente acha o tempo. A gente faz o tempo, a gente monta agenda até para participar do que nos interessa, e essa parte é o associativismo. Faz bem para a gente e a gente sempre sai mais forte de uma reunião. Fantástico. E aí, Lúcia Helena Machado? Lúcia Helena Machado, né? Estou no núcleo desde 2004, então fazem 22 anos aí que participo do núcleo. Fui convidada pela Marlene, que está aqui ao meu lado, né? E já tinha a minha empresa, já participava de algumas outras atividades no nosso ramo, né? Que é a corretagem de seguros. Mas na associação eu não participava. E com o convite da Marlene comecei a ir nas reuniões, e confesso que é um vício muito gostoso, porque a gente não quer mais ficar sem ir, né? Sem participar. É uma troca muito gostosa, é um aprendizado muito bom. Também já fui coordenadora do núcleo, já fui vice-presidente do SEMI, que é o Conselho Estadual também da Mulher, e já fui da diretoria da CIL, hoje estou na diretoria também. Mas a gente está sempre mudando um pouquinho para aprender mais, conhecer mais, né? E vamos ver o que sai nessa nossa conversa, nesse bate-papo aí gostoso. Sempre há espaço, né, para crescimento, evolução. Sempre. Marlene. E agora eu serei a última então, a falar. Mas eu tenho uma história do núcleo desde o início. Então, já faz, como você falou, né, 32 anos que eu estou no núcleo. Eu não era de Lages, vim para Lages, conhecer a cidade aqui com outro negócio, nada a ver com o que eu fiz quando fui para o núcleo. Mas, assim, o núcleo me trouxe muita experiência, muito conhecimento, porque hoje você vai abrir um negócio, você primeiro vai procurar saber como é que esse negócio funciona, pegar dados, e eu não fiz nada disso. Eu fui só com a cara e a coragem. E isso não foi fácil, porque daí os desafios são grandes. Eu sempre digo que o meu desafio maior foi nunca desistir do desafio, porque todo dia eu tinha um desafio pela frente. E dentro do núcleo, a gente troca muita ideia, muito conhecimento. Você observa a pessoa, o que ela falou, poxa, mas isso aqui serve para mim lá. E a gente tem que aprender a ouvir, porque todas nós, mulheres que participamos, temos problemas das nossas empresas. As empresas não são fáceis de administrar, de pessoas que estão com a gente. Então, você tem que trabalhar, mas você tem que estar sempre olhando o que está acontecendo ao seu redor e o futuro. E é uma das coisas assim que eu também fui coordenadora, já participei do núcleo da CIL, já fui VP, como a Lúcia foi, no SEMI, né? Uhum. No SEMI, fiquei um tempo lá também, que também me trouxe muita experiência, muito conhecimento. Fiquei 2 anos, e isso tu pega de lá, traz para cá, porque lá também tem experiências maravilhosas, pessoas que podem ajudar. E aí a gente trouxe para cá algumas pessoas, palestras, isso tudo vai agregando. Você chega num ponto assim, você
você acha assim que esgota? Não, temos muito ainda para aprender. Depois de 32 anos eu continuo no núcleo e continuo aprendendo, então isso é muito importante. Maravilha. Zilda, você falou, chamou a atenção, né, que você era uma antes e uma depois. O que para você representa o associativismo? E você acredita que o associativismo ele tem um impacto só no profissional ou no pessoal também? Não, eu comento que eu era uma antes e uma depois, porque isso que a Marlene comentou, isso que a Marlene falou, que a gente tem problemas internos, eu olhava a minha mesa e sempre digo isso, que eu olhava a minha mesa, via muito papel. E sabia que eu tinha toda a minha atividade, que cada vez a gente absorve mais funções, a gente não sabe dizer não, né? Então, tanto para o profissional como as próprias entidades que você acaba representando, você sempre vai graduando. Pode trocar o cargo, mas permanece, né, no que está fazendo, na função de ajudar e ser empreendedor, mas ser associativo, né? Ter os colegas por perto. Então, eu chegava lá e dizia assim, comecei fazendo cursos, elas tinham programas de fazer cursos de logística, financeiro, tributário, todo para adequar, para a gente sair mais forte, não só trabalhar, ter mais ferramentas para poder tocar, gerir o seu negócio, né? E daí eu chegava lá e dizia assim, mas eu sou coordenada com meus horários, sou pontual e sempre acho que deixei algo para trás por fazer, um papel a mais para achar a gaveta certa, colocar no espaço certo, né? E daí eu fui descobrir que eu me cobrava muito, que a vida é um pouco mais light, que eu não preciso deixar tanto papel, eu estou fazendo até uma comparação, né? Tanto papel para ver que eu preciso fazer e que alguns eu até já tinha feito, eu já tinha passado daquilo, eu me cobrava que eu queria mais. Né? E daí, quando comecei a conviver com mais mulheres, saí um pouco do ambiente da empresa, que eu passava, bem dizer, a semana toda dentro da empresa, sempre fiz atividade física, minhas pinturas, meu piano, final de semana vou para a fazenda, comentei que era produtora rural, né? Mas durante a semana, fora atender os filhos, eu estava debruçada na empresa, né? E sempre absorvendo mais serviço. E com o fato de conversar e perguntar para a vizinha, para a coleguinha, teus problemas são inerentes, são próprios, ou teu monstro é maior do que o meu, ou você dorme bem à noite, você pensa no problema da segunda-feira, você acaba ficando mais leve. Daí fiz os cursos, comecei a gostar das companhias, vi que eu saía mais leve de cada reunião e é tipo uma cachaça mesmo, a gente aprende que aquilo faz falta, te faz bem e que você sempre sai um pouco melhor do que você entrou na reunião. Muito bom. O que o associativismo representa, Marlene, Lúcia? Pois é, para mim ele foi essencial, porque se eu ficasse fechada dentro do meu quadradinho, até pelo negócio que eu tinha, eu não poderia, não iria, ninguém ia me conhecer e não ia ver, né? Tanto é que até hoje me chamam de Marlene da Pádua, né? Acho que o meu sobrenome é Pádua. Mas eu sou muito grata a tudo isso que aconteceu comigo e com as pessoas que ficaram comigo. Você encontrar pessoas te perguntando, falando com você, nossa, que bom, tá? E onde é que você anda? Eu digo, olha, eu continuo fazendo as mesmas coisas, continuo na CIL. Mas o que você faz na CIL? Eu digo, olha, tem um grupo tão bom de pessoas lá que eu não consigo sair de lá. E lá eu busco o conhecimento. O conhecimento, a energia que a Zilda falou, né? A gente sai da reunião lá com uma energia, né, boa, de nossa, depois vamos fazer uma foto bonita aqui, então sai todo mundo bem feliz. E essa prática que a gente tem que ter é assim, ó, é não ser só trabalho, mas ter essa outra parte, é trocar ideia com a Lúcia, trocar ideia com a Zilda, com você, e isso agrega muito para a vida da gente, para a vida profissional e para a vida particular também da gente, né? Porque também nós temos a vida particular, todo mundo é mãe, eu sou mãe, sou vó, e é uma delícia. Então, vocês também têm os compromissos de vocês, todas têm, além do trabalho. Então, lá a gente faz isso. E o que acontece também, que eu acho bacana, fazíamos muita reunião na empresa da colega. Uhum. Daí, mostrava a empresa, olhávamos tudo, conversávamos, trocávamos ideia, e, nossa, e surgiu puxa vida, ela está fazendo desse jeito, então eu também posso fazer desse jeito. E muitas missões a gente fez também. Alguma que marcou? Tem uma muito especial.
porque o Núcleo da Mulher ele faz alguns eventos, né? Sim. E esses eventos, o que se arrecada, que sobra no caixa, é investido nas próprias nucleadas. E eu fui feliz porque eu consegui ir para a Alemanha, Olha só. conhecer as panificadoras de lá. Imagine eu sozinha de Lages, com um grupo de Joinville, que eu não conhecia ninguém, mas eu Já começou aí o aprendizado. já comecei o aprendizado. Uma língua que eu nunca tinha ouvido falar, e fui para a Alemanha. Fiquei lá. Daí muita gente vai para lá, e vai para lá meio para passear, né? Eu digo, não, eu quero aprender. Como é que funciona daí? E aí a pessoa que nos levou, ela levava a gente para visitar uma padaria, levava para outra, e eu comecei a questionar, digo, gente, eu vim visitar, mas eu gostaria de ficar na produção dessa padaria aqui, né? Aí o que fazia? De noite a gente passeava, de dia, aliás, e à noite eu ia para a produção. Pôr a mão na massa, né? Pôr a mão na massa. Eu digo, eu quero aprender, né? Porque olhar é bonito. Ir lá para uma sala e falarem do que estava acontecendo é bonito, mas eu queria ver na prática, né? Então, para mim, foi assim o maior aprendizado. Eu sou muito grata a isso. A gente percebe no brilho dos olhos quando você estava contando a história. Muito lindo, foi muito especial. Foram 14 dias. Cheguei um aprendizado fantástico. Mas valeu. É uma oportunidade do associativismo, né? No ano passado, a gente... Inclusive, foi você que estava à frente, eu acho, desse projeto, que algumas nucleadas contaram a sua história. A gente tem tantas outras para ouvir também, né? E a história da Marlene me impactou demais pela forma com que ela fala, assim, com leveza do negócio que ela construiu e que todo lagiano quis passar na Pádua, né? Aquele chocolate quente que tinha na Pádua era maravilhoso. Agora com esse frio, né? Com esse friozinho. Da saudade. Então, assim, quando eu conheci o núcleo e comecei a conhecer empresárias ali, que a gente conhecia só os negócios, você começa a ver que aquela empresária tem problemas iguais, né? Tem dores que você também tem no teu negócio, e que dentro do associativismo a gente tem oportunidades de capacitação, de missão, de cursos, por valores muito bacanas, porque a gente busca por esses, né, por esses descontos, por parcerias. Por essas parcerias. E é muito... Voltando assim, para a questão de ouvir as nucleadas que têm mais tempo, não só pelo tempo de núcleo, que isso traz muita história, muita bagagem, mas também pela história de cada uma, né? É bem enriquecedor. Com certeza. Cíntia, alguma pergunta? Eu estava, na verdade, eu queria destacar também que a CIL, ela tem vários núcleos. Eu não iniciei no núcleo da mulher, eu iniciei lá no núcleo da CIL jovem, quando eu tinha, né, a idade que é possível de participar. Então, eu iniciei também a convite de uma pessoa bem legal, e eu tinha essa sensação, assim como a Marlene veio de outra cidade, eu também não sou natural de Lages, e teve um momento que eu parei e pensei, como eu vou conhecer pessoas, como eu vou aprender também a gerir meu negócio, porque eu trabalho hoje com vendas e eu não tinha nenhuma experiência com vendas. Então, eu busquei mesmo a associação dentro desse aprendizado e dessa capacitação. Depois do Núcleo Jovem, eu também participei do Núcleo de Gestão de Pessoas, porque tem uma infinidade de núcleos onde as pessoas se capacitam e se desenvolvem. Aí, em 2021, é que eu ingressei também no Núcleo da Mulher. Também recebi um convite e, realmente, assim, essas missões que nem a Marlene estava comentando, são oportunidades únicas, né? Algo que realmente marca a vida das mulheres e das pessoas que realmente participam. Quando vocês falam em missões e perguntando o que marca, na época que eu estava como coordenadora, em função do nosso negócio de família, que é o moinho de trigo e milho, e nós queríamos levar as mulheres para fazerem algo fora da cidade, as missões que a gente fala, as visitas técnicas, né? E daí a gente, quando fala em conciliar e conseguir as coisas, então, através das negociações que eu fazia, trazendo o trigo argentino para receber no Brasil, a importadora que nos disponibilizava já no Brasil, né? O trigo, nós conseguimos levar as mulheres de Lages e Correia Pinto para conhecer o que era um porto de Imbituba.
Daí lá nós conseguimos conhecer, junto com a CIL, junto com o nosso negócio, né, conseguimos conhecer como que funcionava o porto, como que era a parte de, quando recebia o grão, como que tratava, como que direcionava. Então, acaba a gente trazendo o serviço, o trabalho nosso diário para a associação, para o núcleo, e acaba distribuindo para todo mundo um pouquinho do que você faz, o que você entende, o que você ainda gostaria de saber e conhecer. E é um termômetro, né? Você, quando desperta um pouquinho, a pessoa vai querer saber um pouco mais, e de onde que veio, e como que é feita a higiene, como que é o carregamento, como que é feita a liberação de carga, vai para onde, vem para onde. E daí, através da CIL, a gente conseguiu o espaço. Então, eu consegui a importadora abrir espaço, e a CIL conseguiu, junto aos portos, receber. Então, é uma mistura de a tua profissão, o teu serviço com o que o associativismo te traz, né? Proporciona. E o legal do núcleo é justamente isso, né, Zilda, que ele é multissetorial. Então, a gente consegue ter essa visão de todos os setores dentro do nosso núcleo, ver as dificuldades, ver as necessidades de cada mulher ali dentro e na sua área, né? Então, a Cíntia falou da gestão de pessoas, né? Lá é voltado mais realmente para quem trabalha na gestão de pessoas. O núcleo do jovem e da mulher empreendedora, ele é multissetorial. Então, a gente analisa, a gente tem uma bancada muito grande, né, de pessoas e profissões diferentes e setores diferentes. E é legal isso que a gente aprende, essa parte também com eles, né? Lúcia, o associativismo, ele impactou na Lúcia no lado pessoal, no lado profissional, em ambos? Algum momento específico em que você, puxa, isso aqui é bacana? Não, em ambos, né? Quando eu comecei no associativismo, eu era funcionária ainda da corretora, né? Então, era do meu pai e da minha mãe. E foi um momento de decisão até nessa época, onde o pai, por um problema de saúde, ele queria vender, né, ou fechar as portas, né? E eu já estava no núcleo, eu disse, não, mas como assim, né? Não podemos deixar isso acontecer, né? Não podemos deixar morrer esse negócio, né? E foi esse o momento de decisão, então impactou na Lúcia, que ainda era uma funcionária e ia se tornar uma empreendedora, né? E, então, como pessoa e como empresa também. Porque eu não deixei a empresa morrer por causa disso, né? Então, eu tive apoio de muitas pessoas que estavam dentro do núcleo, onde eu busquei me orientar com mulheres para saber se eu continuava ou não, né? Então, foi uma fase muito importante para mim. E continuou com o legado e está há 35 anos de empresa, né? 22 de núcleo e 35 de empresa, né? E o associativismo, ele é realmente isso, né? Ele faz a mulher crescer, a pessoa crescer, o associado crescer, e a empresa acaba sendo consequência do crescimento. Não né? separa, Porque né? você não separa, você agrega em tudo, né? E o conhecimento não se deixa onde se está, nós levamos conosco. E o lugar também de você estar com muitas outras mulheres, né? Não só de negócios diferentes, mas mulheres também com a formação diferente, com a cultura, histórias de vida. Uhum. E tem questões que são femininas, né? Nós, mulheres que trabalhamos, e temos... trabalhamos, eu parece que estou limitando, né? Todas as mulheres seguem várias jornadas, né? Quando a Zilda fala ali, deixei alguns papéis e leva isso para casa pensando naquilo que ficou, e na casa, chega em casa já tem 1000 coisas. A gente não precisa nem contar tudo isso, porque você está num lugar onde todo mundo passa por isso, né? Onde as histórias se repetem, e aí existe uma sororidade, né? Existe esse olhar de entender. Eu lembro que a gente tinha uma consultora que precisava chegar às 8 porque o menino dela tinha escola. Eu comentei a dificuldade que é você precisar deixar o teu filho, não ter ninguém que leve o teu filho. Aí a gente pode fazer um ajuste na nossa pauta e vamos manter. E para ela foi importante, para ela conseguir ficar com a gente mais tempo, né? Porque são questões que a gente sente, a gente já passou por isso, e na hora de tomar a decisão, está dentro da gente. Mulheres que têm neném no colo, que levam os bebês nas viagens, né? Então, a gente tem esses episódios porque a gente consegue ter esse olhar de acolher, né, essas situações também. Algum insight que vocês tiveram durante essa conversa que vocês querem trazer como importante nesse momento? Olha, eu quero colocar que a gente, por ser mulher,
a gente sofre mais, eu sofri mais, porque eu entrei num ramo que ele só tinha homens com as padarias. E aí, assim, eu cheguei com ideias novas, porque quando nós tomamos a decisão de ficar com a padaria ali, é um negócio que eu não tinha nem entrado dentro da porta. Então, por isso que eu digo, hoje eu não faria. Você não era do ramo, então, Não, mulher? não tinha nada. Eu fui funcionária pública do IBGE durante muito tempo, eu morava em Porto Alegre, e a vida deu umas voltas e eu acabei caindo em Lages. Então, assim, um menino, uma coleguinha do meu filho, falou que fulano queria vender uma padaria. Eu fui lá, olhei, daí conversei com meu irmão, a gente acabou fechando o negócio, mas eu não conhecia nada, não sabia nem o que era um grão de trigo que a Zilda sabe. Uma cadeia produtiva. Chá para mim, chá para mim. Aí eu digo, o desafio foi grande. E onde é que eu ia procurar ajuda se não fosse procurar junto com pessoas... Daí eu fui para a CIL. Na época, eu conheci a Isabel. Aí a Isabel, eu contei minha história para a Isabel, né? Daí a Isabel me puxou, ela disse, não, vamos para lá. Montamos um núcleo de panificação e confeitaria, que não tinha também, né? Uhum. E nesse núcleo foi crescendo, foi melhorando, mas, assim, não foi muito aceito por eu ser mulher. Tanto é que quando teve a eleição para presidente do sindicato da panificação, surgiu uma chapa de última hora, assim, para mim não ganhar. São coisas, olha só, são coisas que aconteceram. A vida real, né? A vida real, a vida como ela é. Eu já tinha o apoio da Fiesc na época, né? Porque a Fiesc tinha interesse em ter mais um sindicato em Lages, e fazia mais de 20 anos que não tinham mais um sindicato em Lages, se formava um novo sindicato. Aí isso me ajudou muito, sabe? Me ajudou bastante, porque daí isso foi um desafio. Eu acho que foi o meu maior desafio, mas o maior aprendizado também. Então, acho que o desafio faz você aprender, vai buscar. Se você não sabe, você vai ter que buscar, né? E aí você ficava ali, meu Deus, e agora, para que lado que eu vou? Então, vamos procurar ajuda aqui, ali. Aí veio Sebrae, veio um monte de coisas que ajudaram. E também a inovar, né? Porque quem está há mais tempo em Lages, quando eu cheguei aqui, as padarias eram ainda bem devagar, assim, né? Não investiam. Um local para um cafezinho. Daí a gente criou a padaria, reformou e fui fazendo, né? Mas isso tudo buscando, sempre conversando com pessoas. Eu acho que tenho certeza, as pessoas são a importância na vida da gente. Continua sendo até hoje. E falando em multissetorial, como a Cíntia trouxe, só se a gente olhar nessa mesa aqui, 6 pessoas, cada uma dentro do seu... De um ramo diferente. Um ramo diferente, né? Distinto. Lúcia, você acredita que a liderança feminina tem características diferentes? Desafios diferentes? Em algum momento você recebeu algum suporte dentro do núcleo? Não, eu acredito que sim. É claro, a liderança feminina ainda está em construção dentro do nosso meio, né? Se a gente for analisar, nós temos o nosso Prêmio Mulheres de Sucesso, né? Quando a gente vai escolher as mulheres para serem premiadas, as lideranças femininas da nossa cidade não querem se dar ao luxo de ganhar um prêmio, né? Então, eu acho que sim, tem muita diferença em relação ao homem, né? A liderança. Nós temos algumas sensibilidades a mais do que os homens, né? Eu acredito que a gente tem um certo dom, de repente, de tratar as pessoas diferente do que os homens. Não significa que seja melhor ou pior, nada disso, né? Mas são sensibilidades diferentes. Talvez a gente tenha uma escuta um pouco melhor, às vezes, do que o homem, né? O homem, às vezes, é mais direto. E me ajudou muito, sim, o núcleo. Eu cresci muito lá dentro como líder também, né? Tanto que esses dias nós estávamos revendo a nossa história, né? Eu tenho funcionários que estão há 12, 10, 8 anos, né? Que hoje é uma dor profunda dos nossos empresários, empreendedores, é conseguir funcionários duradouros, né? Formar equipe. E quando você olha para dentro da sua empresa, que você consegue visualizar isso, que você vê pessoas que estão há tanto tempo contigo, eu acredito que seja parte da minha liderança isso também.
Algo deu certo, né? Com certeza. Está dando certo, né? Está dando, sim. Mas o núcleo traz essa questão do posicionamento, né? Porque as mulheres têm essa dificuldade nos meios, essa dificuldade sempre está como coadjuvante. Sim. Né? Às vezes o conhecimento da mulher, a bagagem que ela tem para resolver os problemas possa ser até bem maior e melhor, né? Mais resolutiva nas questões, mas para você se colocar no posicionamento de que você tem isso, e às vezes até a gente mesmo aceitar que a gente sabe, que a gente pode, aí entramos no fenômeno da impostora. Que é a tese da nossa... Vamos falar sobre isso no futuro. Mas nós, mulheres, temos essa dificuldade, às vezes, de enxergar que a gente pode, né? E esse posicionamento a gente vai construindo no núcleo. Porque a gente começa a enxergar as habilidades de cada uma, e algumas que têm dificuldade, às vezes, de apresentar o que sabe fazer, mas daqui a pouco tem uma oportunidade, faz um curso. Ano passado teve capacitação de oratória, né? E assim, é incrível o que a gente viu naquele curso. E até porque daí era num grupo que já se encontra a cada 15 dias, que já se conhece, aí o desenvolvimento parece que fica mais leve, né? As vergonhas que a gente vai passar ficam mais tranquilas. E aí, eu acho que esse desenvolvimento do posicionamento feminino também o núcleo traz, né, Lúcia? Traz bastante. E eu vejo assim, eu há 20 anos atrás, eu não imaginava que eu falaria numa rádio ou que eu falaria perante alguém, né? Mesmo na faculdade, quando tinha que apresentar algum trabalho, eu entrava em pânico, né? Eu tinha realmente pânico disso. E hoje não é que seja tranquilo, mas eu vou com um pouquinho mais de facilidade, né, falar. Aprendizado, desenvolvimento. Mas é bem isso. É o que o núcleo traz para a gente, né? Porque o nosso dia a dia, você está muito focada no teu trabalho, né? Então você está aprendendo coisas mais voltadas ao teu negócio, né? E às vezes você esquece de se olhar e de se desenvolver, né? Porque se você quer desenvolver o que ali dentro? Quando você entra a porta dentro, a tua empresa, né? Você está focada em desenvolver a tua empresa, então você quer fechar negócio, você quer fazer venda, né? O quanto antes. Desenvolver as pessoas. Desenvolver as pessoas, bem isso. Você pensa mais no desenvolver os teus funcionários do que a si mesmo, né? E isso é uma coisa que eu sempre, desde que eu entrei no núcleo, eu trouxe isso para mim, né? É me desenvolver acima de tudo, porque como que eu vou desenvolver meus funcionários se eu não estou envolvida, né? Então não tem como. O líder, ele é o espelho, né? É o reflexo, olha para a equipe e você vai ter um diagnóstico do tipo de liderança que está atuando naquela empresa, naquela organização. É importante também que o núcleo da mulher e as pessoas que atuam é um voluntariado, né? O núcleo da mulher faz parte de um conselho do SEMI e esse último ano eu tive um treinamento, né? Tivemos treinamento e isso é muito destacado, né? Todo esse tempo que a gente dedica não vem de forma financeira, não vem de algo, né, de rentabilidade financeira, mas ele vem com o seu aprendizado, né? Com as pessoas que você vai conhecer, os locais que você vai estar e os espaços que você vai ocupar. Então, essa questão de dedicar o tempo, não necessariamente, eu participo do núcleo ou da associação há mais de 10 anos. E eu fui construindo essa história para saberem que eu sou a Cíntia, que tem aquela empresa, que participa do núcleo, tem um tempo de aprendizado. E é voluntário, né? As pessoas que estão na coordenação ou que estão nas diretorias dedicam um tempo e depois vem o retorno do que tu aprendeu, do que você... E eu brinco sempre, eu falo que você aprende o que fazer e o que não fazer, porque não é tudo mil maravilhas, não é tudo 100%, né? Mas você ali é o aprendizado total, é ali que você pode aprender e errar para depois você aplicar na sua empresa de uma forma mais assertiva também. Eu digo muito que é uma rede de contatos, né? A nossa CIL, o nosso núcleo é uma rede de contatos. Vocês mexeram da cadeia produtiva aqui, né?
Mas se largarem uma pessoa que não saiba nada e não tenha nada e não saiba o que fazer dentro do nosso núcleo, que é multissetorial, mas para as mulheres, ela vai sair com tudo feito, tudo resolvido. Não sei se casada, mas o restante tudo vai acontecer com certeza, gente. Bem orientada ela será. Vai ser, vai ser. O que não nos contam sobre empreender sendo mulher? E que hoje vocês contariam para quem nos ouve? Eu acho que não nos contam que a nossa jornada de casa vai estar junto com a gente também. Não vai deixar de existir. Alguém esqueceu de me avisar, né? Que ela continua com a gente no dia a dia, né? Porque muitas perguntam para a gente, né? Mas como é que vocês dão conta, né? Porque além do nosso trabalho, do empreendedor e do associativismo que a gente está também, a gente tem a nossa família, a gente tem filhos, né? Tem casa, né? Então, essa bagagem, acho que acabam esquecendo um pouquinho de contar para a gente, né? Que vem junto. Mas os desafios também, né? O desafio de empreender hoje, principalmente, manter uma empresa há tanto tempo no mercado, né? Com funcionários há tanto tempo contigo. São desafios muito grandes que você tem que passar, né? E isso, às vezes, a gente imagina que fosse mais fácil, né? De seguir, de conseguir, e não é, não, né? A gente tem muitos desafios por aí. O dia a dia não são flores. Tem os desafios. Como diz a Lúcia, né? Eles esquecem de avisar. Nós não trabalhamos 8 horas na nossa empresa, né? Como assim, não? Não existe isso. Quantas horas nós trabalhamos? Então, e nós temos todo o outro lado, né? Que a gente também não pode esquecer. Sim. Isso é muito importante. O desafio do equilíbrio, né? Que eu não sei se ele existe. Você tem que ter o equilíbrio, porque o equilíbrio que te dá forças para você tocar o teu trabalho e mais a casa, filhos e... O núcleo. As reuniões do núcleo. Toda terça-feira tem reunião. Então, são coisas que estão agregadas já. Você vai agregando coisas no teu dia e o dia fica curto às vezes, né? Daí você faz alguma coisa à noite, né? É isso aí. Mas sempre absorvendo mais coisas para fazer, né? Nunca a gente fica só ali, né? Você trouxe uma fala no início, né, Zildo, que a gente não tem muito tempo, mas quem não tem tempo, arruma tempo para fazer mais coisas, né? Mais coisas. É influenciada, diz assim, você pode, você só está muito quietinha, não entregue o papel pronto para os outros lerem, vá lá e leia você, ou melhor, nem leia, você já sabe decor, e assim vai. Exatamente. Da Zilda, seria bacana ela falar para a gente, porque assim, a gente falando dessa questão de mulher, no agro, deve ser mais puxado ainda, ou não? Então, eu sou de uma família que o pessoal já tinha no sangue dizer trabalhar a terra, mas antigamente era com o gado, né? E depois que eu casei, o marido era agrônomo, a gente começou a empreender diferente. A gente foi com os meios próprios fazendo o plantio, então virei silvicultora. E ao mesmo tempo que eu tinha a silvicultura, eu tinha o gado e eu tinha as ovelhas. E daí o gado foi diminuindo e aumentando as áreas de plantio, e quem sabe trabalha com pinos e plantio sabe que existe o plantio, o cuidado da formiga, depois o desrame, depois a poda, né? Depois lá para frente a seleção, o que você vai tirar, o que vai cortar, até chegar num corte raso. Mas isso é um trecho de média, hoje em dia está menos, as mudas são melhores, mas chega até 26, 28, 24 anos, né? Isso do pinos, o eucalipto é um pouco mais rápido, né, o desenvolvimento. Mas você conseguir participar de um leilão, trazer o gado, o teu terneiro ser o lote mais pesado da feira, você saber que você trabalha durante a semana na empresa e final de semana você tem que estar lá absorvendo. Mas a gente sempre procurou, não só no rural, na própria empresa, dentro de casa, a gente sempre procurou ter um apoio, tanto de família, como sempre teve uma pessoa, um anjo na minha vida. Um anjo que está dentro da minha casa, um anjo que me ajudou na fazenda. Depois vieram os filhos que vieram, né, conseguindo assumir e absorver cargos e dividir tarefa e tudo, né. Eu fiquei viúva, eu era 42 anos, e eu continuei fazendo tudo que eu fazia com o marido e empresa e tudo, eu continuei fazendo sozinha até os meninos, o meu filho que é o mais novo e a filha que é a mais velha, me ajudarem a repartir a tarefa, né. E a empresa e família e tudo. Então é um pouco mais difícil, você... Sempre escutei muito
os outros, os próprios funcionários, os colaboradores, são um poço de sabedoria, gente. Antes de fazer qualquer coisa, veja como eles estão fazendo, peça opinião, dê espaço, dê abertura para eles te direcionarem, para eles dizer, não vá aqui que não vai dar certo. Nem experimente, porque não vai dar, vai por aqui. Então, a gente, acho que é o fato de ser mulher, que vocês falaram que a gente tem um dom de absorver melhor as coisas, falar melhor, a sensibilidade da gente é diferente, o fato da gente fazer muitas coisas, a gente acaba desenvolvendo habilidades, né? Então, é um pouquinho mais difícil. Às vezes eu estava aqui na empresa, ligava o pessoal da equipe do mato lá, 5 funcionários, o responsável geral, os motoristas, deu um BO aqui, você vem? Saía bem louca lá em resolver. Mas chegava, né? Eles já sabiam que eu ia chegar brincando e tudo. A gente tem que cativar as pessoas para elas estarem com a gente, né? Mas não é fácil, não. Mas não é impossível. A gente dá conta. Não é fácil, mas é possível. O papo está muito bom, né? Maravilhoso. Nossa, temos assunto aqui para Vários outros episódios que virão. Para encerrarmos essa conversa, o que vocês deixam de... Se vocês puderem dar um recado, mandar uma mensagem para quem está pensando em empreender, para quem já empreende e está pensando em desistir e sente insegurança, sente medo. Qual a mensagem dessas mulheres que sabem o que é o sucesso e que enfrentaram desafios tem para deixar como legado? Deixa eu continuar, então, o gancho do que eu estava falando aí. Eu falei que a gente pergunta para os colaboradores o que fazem, né? Nós já estamos numa fase, vocês são um pouquinho mais novas, mas nós já estamos um pouquinho mais para frente. Acho que nós temos um popurrí de idades aqui bem diferente. Mas nossos filhos estão vindo com ideias novas. Os nossos netos estão com outra cabeça e nós temos os pais ainda, fora colaboradores e tudo. Eu acho que o fato da gente empreender e a gente estar bem, e a gente ser mulher, é nós fazermos um coquetel das informações de cada uma dessas gerações e aplicarmos para a nossa realidade. Fantástico. É isso aí, Zilda. Eu acho que levar também uma mensagem sobre conexão, né, que é o que o núcleo faz, que o associativismo faz, é muito importante, né, porque as conexões geram, além das amizades, dos negócios, né, elas geram coragem para a gente, né? E acho que isso é uma coisa bem importante, assim, deixar dito para vocês que estão aí nos ouvindo, né? Venham conhecer o núcleo, venham fazer parte do associativismo, né? Agrega muito na vida da gente. Às vezes é um dia que você tire e faça alguma atividade, né? Junto com a gente, para vocês verem o quanto isso também dá retorno para a sociedade, né? Então, nós tivemos vários projetos dentro do nosso núcleo que tiveram retorno para a sociedade. E a gente sabe o quanto o núcleo é reconhecido por causa disso também. Isso é muito importante. Eu acho que é outra mensagem que a gente pode deixar para os nossos ouvintes aí hoje. Esse projeto podcast tem a intenção de chegar para a comunidade, né, com histórias que inspiram. Bacana, bacana. Pois é, você falou tanto, né? Mas o importante é a gente buscar o conhecimento. Eu acho que não pode ter medo. O medo, ele vem, mas você também tem que sair com ele mesmo. Vai com medo mesmo. Se tem medo, vamos lá. Vamos ultrapassar a barreira do medo e vamos buscar outras formas de conhecimento. É o que a gente faz a vida toda, né? Porque não é... Vocês veem o tempo que eu tenho de núcleo, né? Eu estou sempre aprendendo, então o aprendizado é contínuo. Então, eu acho que assim, não deixem de participar, de oportunidades surgem, vão buscar, vão correr atrás, busquem. Tem oportunidades que são gratuitas, o núcleo nosso dá tudo de graça. Então, acho que isso é importante. Vá, participe, busque e seja feliz. Muito bem. E a palavra final mesmo, para mim, seria presença. Muitos lugares que hoje eu posso estar é porque eu participei, eu tirei um horário para estar numa reunião, numa visita técnica. E quando você está presente, as pessoas vão te ver, elas vão conversar contigo. Então, e também um exemplo, né? O exemplo dentro da empresa, o exemplo em casa. Eu tenho filhos pequenos, então eu estou lá num degrauzinho ainda. E tem que ter cuidado mesmo para que eles vejam você, eles sejam um espelho, né? E essas gerações ali dependem de nós, só depende da gente
gente realmente conduzir, mostrar o que a gente faz, como a gente faz e os lugares onde a gente está. Minha filha de 8 anos já sabe que terças-feiras eu estou no Núcleo da Mulher, então ela vai crescer com essas histórias também. Eu fico com uma palavra, né, que é criatividade. Sendo criativa, ser curiosa. Sendo curiosa, aproveitar as oportunidades que o Núcleo nos traz, né, com relação à capacitação, com relação a visitas, com o momento de reunião ordinária que você tem. A gente chama várias pessoas do Núcleo, pessoas de fora, para trazerem histórias para a gente e aproveitar cada um desses momentos. Às vezes você sai de uma reunião ordinária, que é uma reunião de 1 hora, né, com uma solução para o teu negócio. E isso é associativismo, né? São as oportunidades que a associação te dá, e elas não acontecem de graça, porque tem pessoas trabalhando voluntariamente para conseguir para fazer acontecer. O projeto de hoje é um exemplo disso, né? Teve pessoas que foram à frente, uma delas foi a Denise, que é a nossa coordenadora da pasta de capacitações. Temos outras pessoas envolvidas, Cíntia, Deise, né? E se não tivessem essas pessoas à frente, correndo atrás e buscando, a gente não teria essa oportunidade e oportunidades que vão vir para as nucleadas. Então, são mais de 50 mulheres que serão impactadas de alguma forma, né? Nós ainda vamos construir como isso vai acontecer, que podem dar visibilidade para o seu negócio, que podem conseguir, né, que seja a visibilidade em si, né? É isso que eu queria deixar, a criatividade. Essa, para mim, é a palavra. E falando em desenvolvimento dentro do núcleo, esse momento é um momento de desenvolvimento, né? Desenvolvendo comunicação, a fala, a interação. Eu tenho bastante orgulho de estar à frente deste projeto. O núcleo me proporcionou isso. Eu tenho como meta pessoal, este ano de 2026, falar, comunicar, e esta é uma das oportunidades. E o núcleo está me possibilitando isso. Então, eu quero agradecer a Denise, enquanto coordenadora, a Cíntia e a Deise, que foram aí as grandes incentivadoras desse projeto. Aqui nesta bancada, a Lúcia faz parte do nosso grupo de treinamentos. E estamos aqui porque vocês fizeram com que a coisa evolua, né? Com que o nosso trabalho realmente faça sentido. Então, encerramos aqui o primeiro episódio do Além do Empreendedorismo. Mas a mensagem continua. Você não precisa empreender sozinha. Venha fazer parte do nosso grupo. O Núcleo das Mulheres da CIL está de portas abertas para recebê-las. Histórias como as que ouvimos hoje mostram que quando mulheres se conectam, se apoiam e crescem juntos, o impacto vai muito além dos negócios. Se este conteúdo gerou valor para você, aproveite para seguir o nosso podcast, compartilhar com outras mulheres empreendedoras e fazer parte deste movimento de crescimento coletivo. E para você que quer conhecer um pouco mais do Núcleo da Mulher e fazer parte desta rede, acompanhe lá no Instagram, no Nume Lages, e entenda um pouco mais do nosso trabalho, venha fazer parte das nossas reuniões, saia as nossas agendas lá. De novo, serão muito bem-vindas. E até o próximo episódio. Sou a Denise Clay, tive o orgulho de conduzir este momento de o primeiro podcast do Núcleo da Mulher Empresária e Empreendedora da CIL, Além do Empreendedorismo. Uhul! Muito bom!